Bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst? Du hast mein Herz genommen und willst es wieder weg. Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du. Und leise schlägt mein Herz dir zu. Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du. Und leise schlägt mein Herz dir zu. Und liebst du eine andere, drum sage bitte nicht. Ich kann es nicht vertragen, mein Herz schlägt nur für dich. Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst und leise zu mir sagst, vielleicht. Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst und leise zu mir sagst, vielleicht. Vielleicht weißt du im Leben eine gute Kamerad. Vielleicht weißt du schon morgen, wie gern, dass ich dich hab. Vielleicht sagst du ja und vielleicht sagst du auch nein. Vielleicht war unser Blick nur Schein. Vielleicht sagst du ja und vielleicht sagst du auch nein. Vielleicht war unser Blick nur Schein. Eu fiz no meu livro até chegar a entregar hoje, neste momento, há poucos momentos, recebi eles um inteiriço do livro de Santa Clara. E eu recebo com emoção, vocês não viram isso, mas minhas pernas tremeram quando soube há pouco tempo atrás que os livros estavam totalmente prontos, que eles iam já encarregar lá e iam trazer até aqui. Quando enfim o navio chegava para o embarque e a euforia voltava, com os olhos voltados para o alto, juntos invocava a proteção de Deus com a oração. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilia an. Sei bei uns, o Herr, und weise uns, ja macht es selbst die Bahn. Sei bei uns auf den Meere mit gnadenreicher Hand, so kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. As carroças estavam carregadas e entulhadas de velhas malas, caixas e sacos. A ordem do velho imigrante com voz estremecida ressoa no silêncio reinante e o Hans-Heinz Keller, em sua obra, escreve: Neue Heimat Brasilien, descreve com muita emoção. Die Zeit und Stunde ist nun da, wir fahren nach Brasilien, die Wagen stehen schon vor der Tür. Mit Frau und Kindern ziehen wir, ihr Verwandten und Bekannten, Geschwister und Verwandten, kommt, reicht uns die Hand, nun weinet nicht so sehr, wir sehen uns nie und niemals mehr. Mas a minha vontade de querer assim dar um pouco de mim para isso que nós aprendemos em alemão, escrever, eu na verdade busquei muito junto aos meus pais, porque o meu pai era um louco para cantar. Ele gostava nas roças, que como nós éramos 16 irmãos, então nós todo mundo tínhamos uma enxada, e com essa enxada então nós íamos um rego para a direita e depois para a esquerda. Na ida era Große Koppelobendich, depois era no Nadedo Mein Lieb Heimatland,
E assim o pai didaticamente nos guiava para fazer um pedaço muito grande. Mas nós continuamos a cantar muito em casa com o meu pai. E o pai sempre era o centro daquela coisa. E com isso eu me apeguei um pouco a essa questão do alemão. Bom, quando foi em 91, ali tem um corte realmente de abrir o bojo para mim maior, que eu consegui então ir com o Steiner para a Alemanha. O Steiner precisava de alguém que falasse alemão, eu sabia quase nada também. Mas então foi bonito que lá em Trier, ainda era madrugada, tinha um caminhoneiro, lá ele veio falar de onde eu era, disse que era do Brasil, e aí ele me começou a ensinar, ele pediu umas palavras e tal do negócio. E eu fui engrossando o meu vocabulário e a minha chegada aos alemães com alguma coisa. Até que uma senhora estava trabalhando no seu jardim, perto de Trier, e aí ela falou, Kinder, kommt mal her, da ist ein Hunsrück da unten. Wie die Mama früher gesprochen hat, so spricht die auch noch Hunsrück. Kommt mal her. E aí eu puxava um cantinho lá dos fundos, e no Nade do mein Heimatland. Tränen hab ich vielen, vielen vergossen, dass ich scheiden muss von hier. Doch mein lieber Vater hab es beschlossen, aus der Heimat wandern wir. Heimat, heute wandern wir, heute noch ewig von dir. Drum ade, so lebe wohl. Drum ade, 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 drum ade, ade, ade. Liebe Heimat, lebet wohl. Drum ade, 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 drum ade, ade, ade. Liebe Heimat, lebet wohl. E assim depois eu fui mais uma outra viagem, mais uma outra, depois fui com os filhos e a mulher lá. Sim. Nós fomos 6 vezes para a Alemanha e nós hospedamos na casa de pessoas lá. Eu aproveitei esse tempo, realmente pegaram uns papéis lá onde anotava tudo, esse é o verso, esse é o verso. Hans Heinz escreveu isso, não deixei nada incomum ou fora do padrão. Se eu leio, porque eu cito a pessoa da onde eu tenho tudo isso, quanto a isso aí, tudo tranquilo. Isso me fez o gosto, né? Sim. Aí eu vi que eu era um passarinho do mundo. Eu não poderia mais só ficar na fogueta ou só aqui e não viajar, que eu tinha que gastar o dinheirinho que eu tinha, coloquei na cabeça, e viajar, porque mais que viajar não podia, né? Porque isso é a coisa mais bonita, quando tu chega num lugar e o pessoal te reconhece daqui a pouco, assim, né? Sai choros e lágrimas. A minha esposa é Warken, Isolde Warken, e quando nós chegamos num escritor brasileiro, não, num escritor, era alemão, e ele era de Landscheid. Nós fomos lá, e esse grupo que está lá dentro, que nós cantamos antes, nós fomos procurar ele porque ele telefonou se nós estávamos por lá, que era para vir na casa dele. Aí a Isolde foi lá, pegou o documento aqui, Isolde Warken. O presidente da comunidade também chegou aqui, ó, sou presidente da comunidade. E aí veio o escritor, aquele, olha aqui também sou Warken. Aí fizeram as pernas do acesso aos bisavós. No trisavô, os 3 puderam se abraçar, se beijaram e chorou, todo mundo chorou. Que legal. Não teve lugar, né, para não ter, todo mundo chorou junto. Sim, sim. E com isso nós passamos mais uns dias de festa com ele, caminhando na própria vila, tocando. Esse Isaac, que está aí, é filho do pastor, né? Sim, sim. Ele então vai com um cavaquinho na frente, e nós todos fomos por todas as ruas de tardezinha cantar para todo mundo. Não. Eles diziam, mas como vocês sabem alemão? Nós só cantava alemão praticamente. Eu querência mata toda hora. A partir do momento que eu estava certificado, que saiu o livro, que eu não podia deixar ele só na parte da viagem do mar, da despedida, aquelas partes, porque ele é cíclico aqui, né? Então, eu vi que eu teria que me habilitar com leituras. Leituras com esses textos mais comprometidos, mais certos, mais onde tem identidade atrás, né? Então, primeiro eu fui para São Leopoldo. E lá me receberam muito bem, até em dias especiais eles recebem um professor e colocam uma professora junto contigo, então facilita, né?
Então eu vi que eu tinha que ler muito. Daí eu vi de novo lá, quase que eu desisti, porque eu vi que eu não sabia nada. Mas aí o cara entusiasmou, não, du musst schreiben, was du kannst, so wie du schreibst, nicht jetzt weil mir so wohl schreiben. Foi uma pessoa já mais consciente, né, da coisa assim. E ao lado disso eu tinha recolhido, desde que eu comecei a dar aula, eu recolhia todas as folhinhas que tinha, assim, de dados históricos, né? Eu escrevia quando eu voltava no jogo de futebol do Forquetense, eles diziam que lá tinha antigamente os Maragato, ainda lá tiveram problema. Eu de noite escrevia. Isso, 70% dos meus livros, dos meus cadernos, estão escritos aqui, esses dados aí. Dat is wat não estou pistoso de Maragato, encontrou até colonista que eu, essa coisa, né? E eu tinha, assim, depois foi avolumando isso. Isso em 35 anos. E são 35 anos para trás, né? Então, por exemplo, se tu, quantas pessoas hoje não estão mais aqui, né? Então, tipo assim, então essas versões aí de 20, 30 anos atrás, elas são versões mais próximas da época que aconteceu. Isso, bem, do que a minha avó me contava, eventualmente, eu entrava no quarto dela, vou de bloß allein erzählen. Die konnte mich gehen. Então, ela sozinha queria falar. Então, ela contava essas, por exemplo, os monges do Pinheirinho, como é que é, em São Leopoldo? Os Mucas, depois vieram aqui para cima pelo rio, até Tamanduá, lá em cima, isso, né? Você sabe? A região de Daí Tamanduá. eles foram para esse lado de cá, eu trabalhei com os idosos de Travesseira. Agora. O Fuchs, Albert, foi o maior cara de história que me alcançava mais, wenn die was gekriegt hat von Deutschland, dann ist mir das Vermischen gekommen. Alberto Fuchs. Alberto ele é. Fuchs. E o que é do Willy Fuchs? Ele? Nada? Ele era irmão. Irmão do Willy Fuchs. Que o Willy Fuchs tem muita coisa escrita, né? Eu tenho várias cartas do Willy Fuchs aqui em casa. Então, com isso, eu tinha conquistado um capital de lugares, que eu era amigo e tal do negócio, e fui andando. Agora, 3 anos atrás, não foi diferente. Como é que eu coloquei a carroça mesmo em pé, e os bois tinham que puxar, eu tinha que escrever. E a pandemia se aproveitou mais o tempo focado na escrita, no livro, né? A partir dali, então, levei mais a sério, com caneta, escrevendo o que se precisava, levantava de noite, quando vinha uma frase, né, escutava no rádio, na TV, eu corria ligeiro para escrever aquela frase também em algum lugar. Mas, então, essas coisas todas, e uma outra coisa que me ajudou, é que em Forqueta se criou uma coisa assim, que todos queriam ver esse livro. E com isso, a soma da Alemanha, junto de tudo que eu aprendi, porque eu aprendi indo para a Alemanha o alemão. Weißt du, wie ich hergekommen bin? Ich konnte dann das Hauptschule, was ich muss sprechen. Só que então, o que eu fiz? Eu me peguei a Bíblia, olha a metodologia que eu utilizei. Eu peguei a Bíblia e em alemão escrevi a frase. In jener Zeit sprach seine Jüngling. Começa. Esse foi o meu 75% do alemão que eu aprendi sozinho em casa, dentro da minha sala, por vontade própria, porque eu vi que eu saberia alemão bem mais fácil do que o inglês, e a minha chance seria de ir para a Alemanha. No passado chamavam essa região ali de Vila Pobre, né? Sim. E isso falas no livro? Fala no livro. Falo disso aí porque isso foi colocado depois, não foi na época de Getúlio, foi antes ainda, né? Antes da nacionalização. Porque Forqueta era pobre mesmo. Em dado momento veio um professor, José Dier, e ele começou a revolucionar aquela escola. Teatro Americana gespielt, teatro corais, ele tinha grandes corais ali que respeitava ele em conventos, em Estrela, qualquer lugar. Ele soube animar, ele puxava os terços, ele fazia acontecer, entendeu? Tinha uma vida nova e Forqueta virou. E então, na verdade, a partir dali a Forqueta começou a mudar. Em 65 em diante foi Forqueta de novo. Até 60, 65 ela foi realmente... Foi uma coisa muito pobre, muito triste, né? E a partir dali expandiu. E até hoje a expansão foi boa, foi bonita.
Porque em Forqueta se tinha hospital, sabe onde mora Paulo Storck? Tinha dentista. Tinha dentista. Hoje ainda a sim. casa está aí.